Olá, bom dia. Hoje é domingo, 23 de março de 2025 e eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas, Espiritualistas, para falar. Então hoje eu estou aqui na vibe da espiritualidade, para falar então sobre esse tema que é espiritualismo, né, e espiritismo. Porque já recebi muitas perguntas a respeito digamos assim, da diferença entre ser espiritualista e ser espírita. Primeiro, o espiritualismo, né? Espiritualismo, na verdade, se você analisar profundamente, ou até nem tanto, você vai observar que a maior parte das religiões, elas são espiritualistas, de algum modo elas são espiritualistas. Se você for pegar aí, né, o próprio catolicismo, também protestantismo, islamismo, aí budismo, confucionismo e outras filosofias ou doutrinas, né, são espiritualistas. Por quê? Porque elas têm essa noção do espírito. O primeiro princípio é a crença em Deus, né? Todas as doutrinas espiritualistas têm como base a crença em Deus, certo? E também a crença na existência do espírito ou da alma. Então existem é aquela coisa. Você pode ser espiritualista sem ser espírita, mas todo o espírita é espiritualista. Isso de modo geral. Então essas diferenças estão muito no caráter doutrinário de cada abordagem ou de cada doutrina. Ocorre que, né, a doutrina espírita, o espiritismo, ele baseia-se, né, em muitos desses campos da crença em Deus, etc., mas ele tem outros predicados. Então, às vezes as pessoas confundem muito falando que, por exemplo, né, que o umbandista, que ele é espírita. Ele não é espírita. Ele é espiritualista. É assim como o candomblé, né, é uma doutrina espiritualista, e outras tantas práticas, né? Práticas onde se fala do espírito. Então, são espiritualistas. É lógico que existem pessoas tanto na Umbanda como no Candomblé, e nessas raízes afro, né? Afro-religiosas, elas são espiritualistas, elas têm esse conteúdo espiritualistas. Mesmo muitas práticas, digamos assim, indígenas, são espiritualistas, porque tem esse viés da crença num Deus e a crença na existência espiritual.
A doutrina espírita, ela, né, o espírita, na verdade, aí é que está a diferença, né? Porque o espírita é aquele que comunga e professa a doutrina dos espíritos que foi codificada por Allan Kardec, né? Então, e também tem outras coisas que as pessoas falam, tipo assim, o espiritismo da mesa branca, né? Não existe isso. Espiritismo é espiritismo, ponto. Não existe essa coisa de, digamos assim, de tipos de espiritismo. Não existe. O espiritismo é baseado na doutrina espírita, que é a doutrina espírita, ela é a doutrina codificada por Kardec, né, lá em 1800 e tanto, né, a partir do livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro do Kardec, o Livro dos Espíritos. Depois vieram outros livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como a Gênese, como o Céu e o Inferno, como um livro sobre a mediunidade. E existe então um tanto de obras do Kardec aonde que está baseada a doutrina espírita. Inclusive existem livros, né, do Kardec, por exemplo, esse aqui, obras póstumas do Kardec, que são complementares, tá? Que são complementares da doutrina espírita, a Gênese, ok? E existem outros tantos livros falando da doutrina espírita em si, psicografados por Chico Xavier, através aí dos, né, com a participação, né, dos espíritos mentores, como Emmanuel, como André Luiz, os mais conhecidos. Então, a doutrina, o ser espírita é estar, né, em comunhão com a doutrina espírita, ok? E a doutrina espírita também, ela absorve muito da doutrina cristã. Veja bem, doutrina cristã, a doutrina do Cristo. Tanto é que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito baseado nas prédicas do Cristo, do Jesus Cristo, ok? Por isso que muitos, às vezes, se autodenominam espíritas cristãos, porque tem essa conexão com o cristianismo, mas o cristianismo básico, não é o cristianismo da igreja A, B ou C, porque existem distorções nas interpretações da doutrina cristã. E o catolicismo, por exemplo, baseia-se muito na doutrina judaico-cristã, quer dizer, pega uma parte do judaísmo, né, e outra parte do cristianismo. Então, mais ou menos essa é a diferença. Então, mas o ponto fundamental, né, assim, o ponto de conexão, né, o ponto fundamental, vamos falar assim, o ponto fundamental da doutrina espírita é que parte da existência de Deus, assim como outras doutrinas, outras religiões. Porque a doutrina espírita, embora no Brasil muita gente classifique como religião, a doutrina espírita, ela não é.
né, não existe a religião espírita. A religião porque a religião é uma coisa institucional. Então existem várias religiões que são instituições criadas pelo homem. A doutrina espírita simplesmente é uma doutrina que traz em seu bojo, traz uma filosofia, né? Traz elementos da prática, principalmente da prática moral, né? E traz aí alguns elementos que eu vou citar aqui e outros estão escritos aí na descrição do vídeo. Primeiro, a existência de Deus. Cada religião, praticamente, se você pegar, cada religião tem a sua interpretação de Deus. Umas colocam Deus até muito a imagem do homem, né? Deus é um senhor, um ancião, etc. Quer dizer, Deus é um ser meio parecido com o ser humano, mas não tem nada a ver. Isso é formas de interpretação e muitas interpretações que são errôneas e que não ajudam os fiéis, os buscadores, a entender, né, compreender melhor essa existência de Deus. Então, a doutrina espírita, né, ela diz o que sobre Deus, né? É importante a gente saber disso, né? Então, a definição da doutrina espírita diz o seguinte, né, lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, que trata de Deus. Então, porque o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Perguntas feitas por Kardec, que foi o codificador dessa doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos porque foram os espíritos superiores que canalizaram, né, através de muita pesquisa do Kardec, de muito trabalho, canalizaram aí as informações do mundo espiritual, para que ficasse assim bem claro, né, os princípios do Espiritismo. O Espiritismo é um termo que foi criado por Kardec para diferenciar e, ao mesmo tempo, firmar que era uma doutrina oriunda do mundo espiritual, oriunda da espiritualidade. Então, a gente existem umas falas que dizem, né, que o Espiritismo é a terceira revelação, né, espiritual dada à humanidade. A primeira, segundo consta da própria história, a primeira seria através de Moisés, né? Moisés, judeu. Né? A segunda, através do Cristo, também oriundo da Judéia, a encarnação, né, do Cristo. E a terceira revelação, bom, essa terceira revelação, categorizada assim, é a doutrina espírita. Mas isso não significa que não houveram outras tantas revelações aqui e acolá, né, nessa orbe terrestre, quer dizer, nesse mundo terrestre. Houveram muitas revelações, algumas inclusive compatíveis umas com as outras, e sempre alargando o conhecimento, trazendo o conhecimento mais profundo para os seres humanos, os seres encarnados aqui no planeta Terra. Ok? Então, o primeiro ponto é sobre a existência de Deus.
diz o livro dos Espíritos, né? A pergunta é: o que é Deus? Isso bem, não é quem é Deus, é o que é Deus. Então, qual que é a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, Deus é o princípio inteligente de onde se originam todas as coisas. Toda a criação, ela é originária dessa inteligência suprema, que é Deus. Que outros chamam de Javé, que outros vão chamar de Alá e por aí vai. Certo? Né? Então, isso é importante compreender que o princípio, né, fundamental da doutrina espírita é o conhecimento de Deus e a crença em Deus, a fé em Deus. Eu prefiro mais a fé em Deus, porque crenças existem muitas. Então, esse é um princípio fundamental da doutrina espírita. Quem é espírita parte desse princípio. O espiritismo parte desse princípio. Porque existem outras doutrinas que vão explicar Deus de outra maneira, inclusive vão até humanizar Deus, coisa que é totalmente fora de propósito, né? Então, a segunda questão, eu não vou falar todas elas, todos esses pontos, né, principais, porque eu já pus a descrição do vídeo, inclusive com as referências, né, de onde encontrar. A existência e imortalidade da alma. Esse é um outro ponto fundamental na doutrina espírita. Algumas doutrinas espiritualistas também englobam isso. Então, aquelas coisas, nem todos os predicados são exclusivos da doutrina espírita, mas existem alguns que são. Então, alguns espiritualistas, algumas doutrinas, correntes espiritualistas, então, acreditam na existência e na imortalidade da alma. Esse é outro ponto. O outro ponto é a pluralidade das existências. Quer dizer, as almas, elas têm inúmeras existências, porque a alma é imortal. Né? Então, a pluralidade das existências, que isso também está acoplado à questão da reencarnação. De outro modo, também existem doutrinas espiritualistas que baseiam-se no princípio da reencarnação. Então, o estudioso da doutrina espírita vai entender, vai ver que existem pontos de confluência com alguma doutrina espiritualista, mas nem todos convergem para o mesmo lugar. A doutrina espírita, ela aprofunda todos esses fundamentos que eu estou falando e que estão citados aí, né, na descrição desse vídeo, dessa live. Então, eu falei da multiplicidade de existências, porque nós acreditamos na reencarnação, os espíritas. Acreditamos com fundamentos. Eu falei dos livros, né? O livro sobre mediunidade chama-se o Livro dos Médiuns, que explica a mediunidade de forma mais profunda. Hoje existem, se você procurar na internet você vai ver, hoje existem muitos espiritualistas por aí,
alguns até sinceros e outros nem tanto, né? Porque você sabe que o ser humano é bom em deturpar as coisas. E aqui no Brasil parece que é o centro da deturpação, né? Então existem pessoas que deturpam tudo isso, né? Sobre principalmente alguns princípios desses que não têm a ver com a doutrina espírita. A mediunidade, então, a reencarnação, ela é elemento chave também da doutrina espírita, para entender todo esse universo espiritual. Porque a doutrina espírita, ela vem para tirar dúvidas, para trazer mais elementos para a evolução espiritual do ser humano. O Cristo, quando esteve entre nós, ele trouxe já muitas revelações e muitos, digamos assim, muitos predicados sobre a espiritualidade de um modo muito mais elevado do que até então existia. Que Moisés, ele não trouxe. Na verdade, Moisés não era um instrumento, né? Moisés era um médium. Moisés trouxe alguns elementos, né, sobre a espiritualidade e sobre, digamos assim, sobre o mundo de Deus. Mas tudo era muito centrado em Deus. O Cristo trouxe uma expansão disso tudo. Inclusive quando declarou que o reino dos céus, o reino de Deus, tinha muitas moradas, quer dizer, muitos estágios, muitos planos, não era tudo igual, tudo como antes tinha-se algumas alegorias, né? E essas alegorias, inclusive, se encontram também no islamismo, né? Que também é deturpado, porque a doutrina do islamismo, ela também é deturpada por forças diferentes e que levam as coisas para o outro lado. E, aliás, um dos defeitos das pessoas, da humanidade, ao interpretar as revelações espirituais, é o fato de que tenta sempre humanizar o que é espiritual. Então, as recompensas, por exemplo, prometidas lá pelo islamismo, é coisa material, coisa física, coisa que não tem nada a ver com a espiritualidade. Assim como outras doutrinas também fazem isso, já fizeram isso, aquela coisa do você vai para o céu, daí você lá é assim, lá é assado, etc. Quer dizer, são todas distorções, né? E o Cristo não trouxe essa confusão, ele trouxe uma coisa para dizer que o reino dos céus, quer dizer, o reino espiritual, o cosmos espiritual, ele existia em vários planos nele, porque nem todos os espíritos evoluem do mesmo modo. Então não dá para ter, né, no mundo espiritual, todo mundo junto e misturado. Então existem os caminhos que são evolutivos e que por isso, enquanto humanos, nós temos que viver várias vidas para conquistar esse aperfeiçoamento. Daí, além das várias existências, né, a pluralidade das existências, tem muito a ver com isso, porque nós, veja bem, nós, enquanto seres humanos, precisamos de muito tempo para evoluir. E que não se esgota apenas numa vida. Quer dizer, é só você olhar para a humanidade hoje, você vai ver que nós evoluímos muito pouco. A humanidade ainda está muito na sua fase, digamos assim, na sua fase animal. Ainda não entrou na fase
hominal, embora muitas coisas, a própria ciência tem um papo, né, do Homo sapiens e depois do Homo sapiens sapiens, e que isso tudo é uma balela, porque no geral o ser humano tem evoluído muito pouco e cada vez menos. É interessante, né, que agora, por exemplo, com essa evolução tecnológica, ao invés de o ser humano se apropriar, se empoderar dessa tecnologia para evoluir, ele está evoluindo, quer dizer, ele está destruindo valores, está destruindo praticamente o planeta todo, destruindo a vida criada pela inteligência suprema, que é Deus. Entendem como é que é essa questão? Então, a doutrina espírita traz também uma questão que, digamos assim, que não era nova e não é nova, mas ela vem num outro patamar trazer para nós a questão da comunicação com o mundo espiritual. Através dos próprios espíritos superiores que canalizaram, tá, para nós, porque não foi exclusivamente para o Kardec, Kardec era só um intermediário, canalizaram para nós essa questão da comunicação com os espíritos, mas uma comunicação num campo muito, muito, muito elevado. Isso para ajudar a humanidade a evoluir. Entende? Então nós estamos fazendo muito pouco uso de tudo isso, né? Quer dizer, essa comunicação com os espíritos, hoje também tem muita gente que sai por aí falando que se comunica com os espíritos, é isso e aquilo, tem muito engodo nisso, muita mentira, muito charlatanismo. Aliás, uma coisa que é fundamental dizer sobre a mediunidade, que a doutrina espírita, ela traz esclarecimentos sobre a mediunidade, vários, né? Você pode estudar isso, porque isso aqui é um estudo. Você pode estudar isso para entender a mediunidade. E a mediunidade, ela é para auxiliar os seres humanos a vencerem as dificuldades terrenas, mas ao mesmo tempo evoluírem no campo espiritual. A mediunidade não é para ganhar dinheiro. E tem muita gente que usa da tal mediunidade para ganhar dinheiro. E para ludibriar os outros, inclusive, ludibriar os crédulos, aqueles crédulos fáceis, facinho, facinho, acredita em tudo. E hoje na internet você tem aí um tanto de gente se dizendo médiums, etc, etc, etc. Mas não é só de hoje, a internet só traz à tona as coisas que já existiam antes num lado meio obscuro. Hoje fica muito claro e é bom a gente abrir os olhos para isso. Entendem? Então, uma outra questão que é muito evidente nos predicados principais da doutrina espírita é a chamada lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito também ela não é nova, tá? Mas ela veio com uma outra roupagem através dos espíritos que canalizaram a doutrina espírita. Tá? Trouxe mais dados, digamos assim, trouxe mais clareza sobre isso. Porque já existiam outras doutrinas, como doutrinas até hinduístas, né? Como lá os Vedas, os Upanishads, são doutrinas, né, ligadas ao hinduísmo, e a outras doutrinas orientais já tinha essa noção da lei da causa e efeito, só que não de modo tão claro.
Então, a lei da causa e efeito, ela foi, foi muito clareada, digamos assim, ou clarificada pela doutrina espírita, com muito mais elementos. Não é só dizer assim, para cada ação existe uma reação e pronto. Não. Trouxe muito mais elementos para entendermos isso que eu estou falando. Então, a lei da evolução espiritual, ela é própria da doutrina espírita. Pela lei da evolução espiritual, você vai entender em que patamar você está, né? E o que fazer para evoluir espiritualmente. Porque tem uma outra coisa também que é importante, que para ser espírita não basta só ter lido a doutrina espírita. Porque tem muita gente que acha que é só isso. Ah, eu já li o livro dos espíritos. Ah, eu já li o livro dos médiuns. Ah, eu já li a Gênese. Né? Muita gente lê e já leu. E nem por isso se tornou espírita, porque a doutrina espírita prevê a prática da doutrina, sabe? Você receber a doutrina, tem uma palavra que eu falo, absorver a doutrina, trazer para dentro de si, para dentro da sua alma, e praticar no dia a dia. Porque nós estamos aqui nesse invólucro físico-corporal. Esse invólucro físico-corporal é a nossa ferramenta de ação neste mundo material, físico-material que nós vivemos. Então nós temos que agir em conformidade com a doutrina que dizemos professar, que dizemos conhecer. Isso é fundamental. Não existe evolução espiritual sem a prática espiritual e sem a prática moral. Porque a doutrina espírita, ela é também um cabedal, né, para o desenvolvimento moral do ser humano. Então, essa coisa do que eu falei do corpo físico aqui, material, ele é o nosso instrumento de ação. Todos os predicados que nós temos enquanto seres humanos, né? Como o cérebro, como a mente, como todos os sentidos e tudo o aparato orgânico, tudo isso é para ser colocado em função da evolução moral, né? E, consequentemente, evolução espiritual. Então a doutrina é para ser absorvida em nível de alma e praticado no mundo, no universo que nós habitamos. Não é para fazer bonito, não é para dizer, eu sei, tem reencarnação. Eu sei, existe mediunidade. Não, é para absorver o conhecimento e praticar o conhecimento. Entende? Então, essas são questões. Essa lei da evolução espiritual é praticamente uma lei.
A lei da evolução espiritual comporta, traz em si a lei da evolução moral. Ok? Outra, a lei da evolução, eu já falei, né? Existe a lei, né? A lei do amor, que foi trazido principalmente, né? Pelo Cristo, pelo Jesus Cristo, né? A lei do amor. Essa foi uma revelação trazida inicialmente pelo Cristo. Moisés não falava de amor. Moisés era muito ligado à questão de justiça, sabe? Era aquela coisa de conter o povo através das leis, né? Como os 10 mandamentos. E o que não funcionou, o que na verdade, se você analisar a história lá atrás, né, do judaísmo, você vai ver que não existia amor entre os judeus. O judaísmo era super repressor, entendeu? Oriundo aí das leis mosaicas e das distorções das leis mosaicas que vieram a seguir. Para muitos que viveram aquele tempo, né, do judaísmo, etc., da Judéia, lá e tal, às vezes era difícil compreender quem que era mais opressor. Ou os romanos, que eram os dominadores, ou os próprios doutores da lei judaica. Tanto é que eles se juntaram para crucificar o Cristo, o Jesus. E ali foi um conluio dos dois lados. Ok? Eu não vou entrar nesse mérito dessa história, mas você já sabe disso. Só prestar atenção. Então, o importante é entender. Outra hora, eu vou voltar a esse capítulo, né, do Livro dos Espíritos para a gente conversar mais, porque eu acredito que a gente precisa conversar mais sobre isso tudo, sabe? Conversar mais sobre Deus, conversar mais sobre a espiritualidade, porque nosso planeta está passando por situações que a única coisa que vai nos restar para, né, melhorar isso tudo é uma elevação moral espiritual, certo? E outra questão que ainda está dentro dos parâmetros da doutrina espírita, veja bem, eu coloquei aqui, eu vou falando aqui, eu não sei se vocês estão me vendo, né? Mas assim, é importante você entender que a doutrina espírita tem muito mais fundamentos do que estes que eu estou aqui explanando. Por isso que é importante, né, estudar. Aliás, a doutrina espírita é uma das poucas doutrinas que propõe um estudo. Entendeu? As religiões por aí não propõem estudo nenhum. Propõe que a pessoa leia a Bíblia, mas a interpretação quem dá é o padre, o pastor, etc. Não. Você tem que estudar para se aperfeiçoar. Existem umas coisas assim que eu vou falar para encerrar sobre a doutrina espírita, porque eu estou aqui para
fazer essa diferença de espiritualismo e doutrina e espiritismo. E estou me fixando mais no espiritismo por força de que eu acredito seja importante nesse momento. E eu sou, né, um estudioso, digamos assim, um aprendiz da doutrina espírita, tá? Não vou ficar aqui arrotando sabedoria, dizendo que eu sou o cara sabe? Que eu sou o grande espírita, etc. Porque não combina. Eu sou um grande aprendiz dessa doutrina, assim como já estudei algumas outras, mas não dá para você abarcar todas as doutrinas e virar doutor em todas as doutrinas, como a gente vê pessoas por aí fazendo isso, né, querendo desqualificar a doutrina do outro. Um fala aqui, outro fala aqui. Existem uns caras aí que fazem isso. Não falo os caras porque a maior parte são homens que fazem isso, se elegem o suprassumo, suprassumo da sabedoria, da espiritualidade e tal, da religiosidade, mas isso é só uma parte, uma coisa pequena. As pessoas se apegam a picuinhas para dizer que a doutrina do outro, que a religião do outro está errada, que não sei o que, tá. A doutrina espírita não existe isso. Se você vê um espírita por aí falando mal da religião dos outros, pode saber que ele está equivocado. No mínimo está equivocado. Ou, quem sabe, nem seja espírita. Porque não compete a nós julgarmos as ações dos outros. Nós já é difícil dar conta de julgar as nossas próprias ações. Ainda vamos nos meter a julgar as ações dos outros? Uau! Tá mal, né? Entende? Mas existe mais um ponto, ou dois, que eu vou citar aqui, que tem a ver com a doutrina espírita. Eu falei aqui a questão do estudo. O estudo mesmo, tá, gente? Quem não estuda não evolui. Essa é a verdade. E existem várias formas de estudo. Existe o estudo da leitura, né? O estudo de você participar de grupos de estudos, o estudo de você apreciar palestras de alto nível, né? De assistir, inclusive, alguns filmes ou séries que tratem de assuntos sérios e espirituais, etc. Não alguns engodos que tem por aí também. Então, existe uma vastidão de conhecimento que nós precisamos aprender a captar, absorver e praticar. Ok? Mas uma questão que eu ainda estou aqui, vem na minha cabeça, aqui na minha mente, é a questão da fé raciocinada. Fé raciocinada. Eu estou vendo aqui que o tempo está passando, mas eu digo para você, você pode assistir esse vídeo uma vez, duas vezes, três vezes. Você pode dividir por partes, né? Não precisa assistir tudo uma vez só. Não tenho tempo, tanto tempo assim, né? Pode assistir quantas vezes quiser. Eu mesmo assisto alguns vídeos em partes. Até filmes eu assisto em partes. Às vezes eu não dou conta de ficar o tempo todo ali. Não porque eu não tenha tempo. Não dou conta porque eu quero pensar, analisar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. Então, a fé raciocinada. Veja bem, e você não ouviu isso. Não existe uma outra doutrina que fale sobre isso. Simplesmente falar, você tem que acreditar nisso e tal, porque o pastor falou, o padre falou, o bispo falou, e sei lá, o guru falou, né? Coisas assim.
A fé raciocinada é um convite da doutrina espírita para que a pessoa, ao conhecer a doutrina, ao tomar conhecimento da doutrina, ela amplie o nível seu de entendimento e de racionalidade para compreender uma coisa que eu vou dizer aqui, o mundo de Deus. Uma coisa que quem falou isso, veja bem, hein? Saulo de Tarso, depois chamado Paulo de Tarso, numa epístola era a correspondência, carta, né, que ele enviava para os outros povos lá na região, na época, aos romanos, acredito, tem um versículo onde que ele diz, e é uma fala muito cristã, tá? Eu digo assim que o Paulo, de vez em quando, ele meio que canalizava o Cristo falando. Isso aí é uma coisa para se observar. As pessoas leem às vezes o Evangelho e não prestam atenção nas nuances que existem. Paulo era um cara inspirado pelo Cristo. Ele se tornou o maior divulgador da doutrina cristã. Veja bem, não foram os 12 apóstolos, os discípulos, etc., do Cristo, que foram os maiores divulgadores da doutrina cristã. Foi Paulo de Tarso, o grande evangelista. Certo? Então, tem um versículo que ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas aprimorai o vosso conhecimento para entenderdes a boa e justa palavra de Deus, vontade de Deus, a boa, justa, perfeita vontade de Deus. Ok? Quando ele falou isso, muitos lá não entenderam patavinas, e muita gente até hoje não entendeu isso. Aprimorai o vosso entendimento, aperfeiçoai o vosso entendimento. Eu já vi interpretações aí, sabe, dado por N pessoas desse versículo e que não tem nada a ver. Certo? Porque as pessoas distorcem tudo. É por falta de conhecimento, tá? Ou então pela própria pelo próprio desejo manipulativo, né? De manipular os outros. Aperfeiçoai, melhorai o vosso entendimento para compreenderdes a boa, perfeita, salutar vontade de Deus. Isso tem a ver com isso que eu estou falando, com a fé raciocinada. A fé trazida para a razão. Quer dizer, eu tenho que entender aquilo que eu acredito. Eu não acredito porque o pastor falou, o padre falou, o guru falou, etc. Não. Eu acredito. Você tem que evoluir nisso, de aperfeiçoar o entendimento, isso todo dia, toda hora, certo? Para você chegar ao ponto de saber. Saber. Tem um cara que eu já falei aqui em outros vídeos, porque eu trato de diversos assuntos, o Carl Jung, que quando ele foi perguntado se ele acreditava em Deus, ele disse: eu não acredito, eu sei. Então é isso, a gente tem que chegar a um ponto de ter a compreensão profunda, né, de todo esse universo espiritual, para que você saiba, para que ninguém possa distorcer aquilo que você sabe. Para que ninguém distorça nada, para que ninguém bote você em dúvida.
Tá? Então, a fé raciocinada é uma coisa, é algo proposto pela doutrina espírita. Ok? E tem tem umas coisas que a minha mente funciona que é a mil, né? Tem uma coisa também que é interessante sobre o espiritismo, que as pessoas dizem assim, eu sou espírita kardecista. Não existe isso. Você é espírita se é, ponto. Porque o Kardec, ele é o codificador. Ele não é o dono da doutrina. Nós temos essa coisa de querer o pai da psicanálise, o pai da psicologia, o pai não sei o que, ele tem essa mania. Né? E o Kardec sabe disso. Enquanto espírito, ele sabia e sabe que a doutrina não é dele. A doutrina é dos espíritos, que com a permissão do Cristo trouxeram para nós todas essas maravilhas de conhecimento. Então, a fé raciocinada é outra coisa da doutrina espírita. Vejam bem, que a gente vai ver, se você ler aqui na descrição dessa live, desse vídeo, você vai ver que tem alguns outros pontos lá que são abordados como fundamentais. E a outra questão que eu não poderia deixar de passar, que já estou quase deixando, né? Porque vem na mente, vem e volta, vem e volta, vem e volta. Eu falei da fé raciocinada, né? E acho que eu já falei também de outras coisas. A fé raciocinada é essa fé que você traz para dentro de você, olha, você aloja lá na sua alma, que é um ente dentro de você, um ente ligado ao espiritual. Então você traz para dentro de você, então você não precisa acreditar, você tem que saber e viver de acordo com isso. A outra questão, mais duas só, é a questão da lei moral. A lei do bem. A lei do amor é a lei do bem. E a lei do amor, eu falei já, ela está muito ligada à lei do amor, amor universal. Não é esse amor romântico que as pessoas falam. Quando se fala de amor, as pessoas já pensam em casais. Né? Não tem a ver com isso. O amor universal, o amor pelo outro ser, humano e espiritual. Um amor pela natureza, pela natureza, porque essa que nós vivemos faz parte da nossa vida. O amor pelo reino animal, e nós não temos quase, temos muito pouco. Né? Então, a lei do amor ela é de uma profundidade e precisa trabalhar mais isso, né? Agora eu posso falar só sobre ela, a lei do amor. Aliás, até estou escrevendo um texto sobre o amor, nesse sentido mais profundo. E uma outra coisa, para finalizar agora de vez, tá? Que a doutrina espírita nos coloca. Então, para você ser espírita, não é, sabe, não é só ir no centro espírita também, tomar passe. Tem gente que acha que é só isso. Ah, eu vou lá tomar um passe. Não é só isso. Às vezes, nas casas espíritas, eu já trabalhei, né, em casas espíritas, já fiz palestras aí anos e anos e anos, mais de décadas. Ou mais de décadas, né? E eu já observei que existem pessoas que vão à casa espírita só em busca de coisas para materiais, coisas para o corpo, físicas materiais. Não vai buscar alento espiritual.
E muitas casas espíritas não se percebem isso, não percebem isso. Ou não percebem, ou não querem perceber, também tem isso, né? Porque cada casa espírita é uma casa espírita, né? Como eu disse, não existe a religião espírita, né? Existem as casas espíritas, são pontos de encontro, deveriam ser pontos de encontro para estudo da doutrina espírita e para o aprimoramento das práticas espíritas, mas não só lá dentro da casa, aprimoramento para levar para a vida, aprimoramento moral, a moral elevada, tá? Não é moralismo, moral elevada. Enfim, a última coisa que ainda me veio à mente é que é a questão da reforma íntima, que você já ouviu eu falar em outro vídeo por aí. Pode ir lá e ver. Está lá no meu canal no YouTube também, né? Se você não encontra no Facebook, pode olhar no canal do YouTube. Porque o Facebook, ele, de vez em quando, ele atrapalha a gente, porque eles querem colocar você para trabalhar para eles. E não é o meu caso, eu não tenho nenhum canal monetizado que ganha dinheiro, não tem nada disso. O esquema meu é compartilhar um pouco daquilo que eu sei, porque eu também não sei muito, ainda estou aprendendo. Nessa altura do campeonato, estou aprendendo muito ainda. E o meu objetivo sempre é compartilhar, certo? Compartilhar conhecimento, compartilhar vivências, experiências. É isso, né? Então, essa questão também é da doutrina espírita, porque as outras religiões elas passam ao largo disso, a maior parte. Hoje em dia, inclusive, existe uma teologia da prosperidade que diz que Deus vai tornar todo mundo rico, próspero, etc, etc. Que é uma grande engodo, é uma grande mentira, né? Deus não tem nada a ver com esse lado material nosso. O lado material nosso é a nossa responsabilidade, né? Nós temos que aprender a desenvolver as nossas potências, os nossos dons, se quisermos, né? Termos algum sucesso material também. Se você melhora, aí é que existe uma coisa também. Eu percebi na minha vida que se você melhora espiritualmente, você melhora nos outros níveis também. Pode até não ficar podre de rico, eu nunca fiquei podre de rico, mas você consegue, né, também ganhos no sentido de prover algum conforto para a sua vida material, física material. Mas o fundamental é cuidar bem da alma, né? Alimentar a alma de coisas boas e tal, porque aí você vai atrair também, aí entra a lei da atração, né? Você vai atrair boas coisas para você. Isso também faz parte, ok? Então é isso aí, gente. Eu já vi que eu já falei bastante hoje, né? Mas é quando esses temas, assim, esses temas, eles me tomam, entendeu? Então é isso aí, né? Vamos confiar, melhorar a nossa fé, melhorar as nossas práticas morais, do bem, do bem. Não é difícil fazer o bem. A gente precisa só tomar atento, como diz lá o pessoal nordestino, né? Tomar atento, prestar atenção, como diz os mineiros, né? Prestar atenção nesse trem, entenderam? Porque o trem da vida é o trem espiritual. E nós precisamos nos convencer disso. Ok? Então, paz e luz para você, toda a harmonia possível aí, serenidade. E até a próxima. Uau, foi bom, né? Graças a Deus.